você, isso mesmo, você mesmo, mulher, que tá aí do outro lado, você já se amou hoje? Você já se olhou no espelho e agradeceu pela sua vida, pela sua história, pelas suas conquistas e pela sua resiliência? Olha, se você ainda não fez isso, pode ser que tenha alguma coisa aí no seu interior que está em descompasso. Embaixo de cada face de mulher existe uma beleza escondida que só o amor próprio e a autoestima são capazes de revelar. E provavelmente isso está relacionado ao quanto você se ama, ao quanto você se valoriza, se respeita e se impõe. Mas aí você pode pensar, ai, Bebel, do jeito que você fala parece assim tão fácil, né? Não, gente, não é fácil. Mas eu digo que é necessário. O olhar do outro é reflexo do que a gente transmite. E isso não tem a ver com a beleza, com um corpo bonito ou com uma condição financeira. Isso tem a ver com a construção que fazemos de nós mesmas. É sobre buscar caminhos que nos empoderam. Seja no autocuidado com uma atividade física, uma massagem relaxante, um corte de cabelo, ou então, assim, buscar conhecimento através de um curso, um livro, uma formação, ou seja, nas relações que estabelecemos em ambientes profissionais, sociais e familiares. O que importa é o que você está fazendo para se amar e se respeitar. Hoje a gente conta com a presença da cantora sertaneja Júlia Linhares. Ela vem aqui para contar a sua história, dividir como foi enfrentar os desafios de uma carreira com muitos vícios e colocações machistas, além de compartilhar o seu processo de emagrecimento após a realização de uma cirurgia bariátrica. E também quero dar boas-vindas ao profissional de educação física Bruno de Orleans, especialista em atendimento personalizado no Brasil e nos Estados Unidos, e mais de 85% de seu público é feminino. Ele também vai aqui nos ajudar a elucidar como podemos transformar a vida de mulheres através da atividade física. Olha, estamos no YouTube, e se você não está inscrito no nosso canal, essa é a oportunidade. Inscreva-se agora. Ative o sininho para receber notificação toda vez que subir um episódio novo. E compartilhe esse conteúdo se você acha que alguma mulher precisa estar com a sua autoestima lá em cima. Também dá um joinha que dá aquela força que a gente precisa. E não esqueça que estamos nas redes sociais, Instagram e TikTok. Bom, muito obrigada, Júlia. Muito obrigada, Bruno, por sentar aqui nesse sofá e para a gente poder falar de coisas que só ajudam a mulher ter a sua força e a sua potência renovada todos os dias. Sem dúvida alguma, é um prazer. Isso aí. Júlia, eu quero primeiro saber um pouquinho da sua história. Muito legal, uma carioca que resolveu cantar música sertaneja. Jovem, resolveu assim, ó, vou entrar nesse... Que coragem, né? Corajosa! A galera sempre fala, né? Tipo, que sertanejo, você é carioca, gente, mas... Na minha cultura, dentro de casa, meu pai sempre escutou sertanejo. A gente sempre ia pra fazenda. Então, a cultura sertaneja sempre esteve presente na minha vida, independente de eu ser carioca. Maravilhoso! Então, eu sempre fui muito apaixonada pelo sertanejo e quis seguir a minha carreira no sertanejo. Que né? legal. Questão de criança, tudo mais. E aí como é que tá sendo essa caminhada, né? Porque é um universo majoritariamente masculino, Sim. né? Se predomina ainda muito homem no sertanejo, né? Você vai ver as grades de show, nas Expo, a maioria são cantores sertanejos. Só que a gente tá aí, né, com essa revolução das mulheres. Tem a Simone Mendes, tem a Lauana Prado, Yasmin Santos, a maravilhosa, que infelizmente hoje não tá mais com a gente, Marília Mendonça, que ela foi a divisora de água. Ela trouxe pra gente essa referência do sertanejo no sentimento feminino. Então, ela abriu muitas portas, até mesmo para as gravadoras, para os empresários, para os escritórios, enxergar a mulher como realmente um produto para o mercado que funcione, porque eles não acreditavam, a gente não tinha credibilidade. Acho que a maior dificuldade da mulher hoje, dentro de um mercado onde se predomina o homem, é a voz da mulher. Né? Tipo assim, as pessoas acreditarem, dar realmente valor ao que a gente fala, ao que a gente diz. Eu acho que não só no mercado sertanejo, para tudo. Né? E assim, acaba se tornando ainda é um pouco... Existe uma dificuldade mesmo com essa revolução, porque ainda é muito homem, se predomina muito homem. E você sente dificuldade, assim, no dia a dia, no trabalho, em contato com gravadora, ou na hora de fechar um contrato para show? Você sente ali que tem uma dificuldade, uma aceitação?
eu ainda vivi ainda um pouco numa parte em que eu fui privilegiada porque outras pessoas levaram a pancada antes de mim, sabe? Tipo, na época da Marília mesmo, quando ela estava começando para entrar nas rádios, as dificuldades foram maiores. Para mim já abriu um espaço um pouquinho melhor, mas ainda assim existe essa dificuldade um pouquinho. Mas a dificuldade para elas foi maior, bem maior. Com certeza. Por isso que foram revolucionárias, né? E a música, ela é legal. A gente tem que continuar com essa voz, né? Com esse legado. A gente tem que continuar, porque se a gente, mediante dificuldade, desistir, novamente, aquilo ali vai virar, tipo assim, uma onda. Novamente, daqui a pouco, quando você vê, já não tem tanta mulher no mercado. Então, a gente tem que continuar nessa luta, continuar esse legado. Não, jamais. E, com certeza, é um trabalho muito lindo, né? Essas mulheres que vieram, as pioneiras, né? Vamos dizer assim, elas vieram já trazendo o sentimento da mulher, ela se colocando, né? Nas situações, nas músicas, né? As protagonistas, exatamente. Legal. Isso aí. Bruno. Sim. Muito bom, né? Ótimo. Trabalhar com atividade física. Eu adoro malhar também, gente. Você gosta? Amo. Bom, agora tá meio caminho andado. Mas aí depois que você tem neném, né? Fica um pouco difícil. Aí vem uns percalçozinhos. Você sempre quis trabalhar com atividade física, trabalhar com público? Eu acho que eu tenho uma coisa de lidar com o público inata desde criança, sempre gostei, né? Em casa, de estar sempre com família, brincando. Eu fiz uma formação de ator antes de fazer educação física. E quando eu escolhi fazer educação física, assim, quando eu fui ficando mais velho, eu nunca tive dúvida. Sabe aquela coisa, fazer um teste vocacional para o que você quer fazer. Eu comecei através do esporte, foi uma porta que se abriu e nunca mais fechou. Foi um caminho sem volta. Então eu joguei futebol quando eu era adolescente e dali eu só segui o cheiro de estar em tempo inteiro em contato com a atividade física, com o esporte. Automaticamente fiz faculdade de educação física e o tempo inteiro em contato com pessoas. E eu falo que o grande prazer que minha profissão me propicia é justamente você conseguir colocar, inserir a ideia, o conceito e a importância da atividade física na rotina de pessoas comuns. Porque também tem isso. Porque é muito assim, não é falar que é fácil, mas o caminho é menos sinuoso quando você lida, por exemplo, com um atleta que ele precisa buscar um resultado e aí, por conta do resultado, ele precisa treinar. Ou então, um outro tipo de segmento sem ser o esporte, o fisiculturismo, um exemplo, que a pessoa também, para ter um resultado, ela precisa se dedicar ao treinamento. Mas eu falo que assim, o grande prazer da minha profissão é pegar pessoas comuns que trabalham, que acordam cedo, que têm filho pequeno, que estão em multifunções do dia a dia e precisam encaixar em algum momento a atividade física ali para cuidar da saúde, para cuidar da estética, para ter todos os benefícios que a atividade física propicia para uma pessoa comum. E aí eu falo que eu me encontrei nisso. Por isso que o trabalho do personal trainer, para mim, é uma linha que eu gosto muito de trabalhar, é a minha paixão por conta disso, de você pegar pessoas reais e trazer resultados reais. Ajudar a ter mais qualidade de vida, exato. Como é que você chegou no público feminino? Porque hoje você trabalha com 85% com mulheres. Sim. Como? Você que buscou isso ou foi uma coisa que foi acontecendo? Foi uma consequência que foi acontecendo. Assim, todas as métricas que eu consigo acompanhar, todos sempre, meu público sempre, a grande maioria foi feminino. Eu trabalhei em academia, trabalhei com aulas coletivas, então automaticamente nas aulas coletivas o público tende a ser mais feminino, então aulas de local, aula de jump, são aulas que o público, a demanda é maior do público feminino, e aí isso automaticamente progrediu para o meu trabalho de personal trainer. Legal. Hoje em dia também a grande maioria do meu público de atendimento de personal é feminino, e as minhas redes sociais, o meu público é feminino, então foi uma coisa que foi acontecendo e acompanhando. Que legal, né? E as mulheres que te procuram para treinar, elas são basicamente as que querem, eu quero, porque eu gosto de malhar e quero ficar com o corpo maneiro. Ou tem mulheres que te procuram porque, olha, minha vida não tá legal, não tô bem, estou em depressão, preciso mudar. Então, eu tenho um público heterogêneo, né? Uma coisa muito de A a Z. Eu atendo desde
da pessoa que está buscando a qualidade de vida, a saúde, eu atendo a pessoa que veio através de uma recomendação médica, eu atendo uma pessoa que passou por um processo de cirurgia bariátrica, eu atendo a pessoa comum, eu trabalho com artista, então assim, meu grupo de público é muito heterogêneo. Eu tenho todos esses segmentos hoje em dia fazendo atendimento de personal comigo. Ai, que legal, né? Isso é muito bom. Júlia, você decidiu fazer uma cirurgia bariátrica, né? Cara, eu decidi. Se eu não fizesse, eu acho que eu não estaria nem aqui hoje. E o que eu precisei fazer de verdade. Você, em algum momento, você sentiu que, olha, eu preciso dar um basta na minha vida. O que a situação, no caso da obesidade ali, que te adoeceu, como que você se sentia? O que passava na sua cabeça? O que te deu força para, olha, preciso mudar? O gatilho, né? O gatilho. Eu tive um relacionamento, na época, em que eu fui traída por a pessoa traiu por uma menina muito mais magra, e aquilo ali me deixou muito mal, e eu tava numa situação de obesidade, assim, que não era... Eu era gordinha. Não, eu tava numa situação que eu não conseguia... Eu era adolescente, mas eu não conseguia pegar um ônibus, porque eu não passava numa roleta de ônibus. Eu tava andando dentro de casa uma vez, simplesmente meu joelho estalou, eu caí no chão, e as pessoas riram, eu levei na esportiva, mas aquilo ali acabou comigo. E aí, pra piorar aquela situação, eu tocava muito em barzinho. A última vez que eu toquei no barzinho, eu tinha dificuldade, inclusive, até para pegar o violão, e eu fiquei com muita dor no joelho e muita dor nos pés. Caramba. Eu falei, cara... E aí, o gatilho da traição do relacionamento, nossa, aquilo ali para mim foi o fim do mundo. Eu me vi sem base, sem chão. Eu falei, eu preciso mudar. Porque eu já não tô conseguindo mais viver, não consigo ir numa balada, sendo adolescente nova, né? Tipo, 19 anos eu não conseguia, fiz a bariátrica, eu tinha 19 para 20, acho que tinha 20. Foi em 2020, eu tenho 26, vai fazer 5 anos agora. Isso. Então acho que eu tinha 20, 21. Eu não conseguia ir numa balada, eu não conseguia pegar um ônibus, eu tava sendo traída por uma pessoa muito mais magra do que eu, né? Eu era gorda, obesa, e aquilo ali pra mim foi, eu preciso tomar uma atitude. E a alternativa que veio pra mim foi a bariátrica, porque, pra você ter uma noção, quando eu comecei a perder peso, 30 quilos não parecia nada. Eu tinha perdido 30 quilos, nem parecia que eu tava emagrecendo. Então, tipo, se não fosse a bariátrica me dando aquela ajuda, aquele empurrão, imagina, você perder 70 quilos, eu bato muitas palmas para as pessoas que conseguem perder mais de 60, 70 quilos sem a ajuda da cirurgia bariátrica. Porque a bariátrica, ela te ajuda, ela diminui o teu estômago, você tem aquele processo ali da dieta ali, que dá para dieta pastosa e depois a branda, né? E aí aquilo ali, querendo ou não, você tem aquela forçação de barra que você vai perder peso, não tem como você não perder peso. Exato. Agora, a pessoa que tá ali, tá na dieta, que já tá que tem toda aquela cultura ali de comer besteira todo santo dia, e aí do nada ela tem como comer, porque eu não tinha como comer. Não. Se eu comesse, eu ia morrer. Tá entendendo? Tipo, nem dá, né? Diz que nem você corre de arrebentar, né? Arrebentar todo o processo e efetivamente ia morrer. Efetivamente risco de morte. Se eu começar uma dieta hoje, amanhã comer o McDonald's, nada vai acontecer comigo. Mas se eu fizer a bariátrica hoje e comer o McDonald's, eu vou morrer. Então, aquilo ali me ajudou muito, foi um empurrão e, assim, eu não me arrependo nem um pouco. Faria tudo de novo. Você viu a sua autoestima ali, tipo, abalada no pé, né? E isso que te deu a força que você precisava as dificuldades que a obesidade me trazia, porque eu não era obesa, eu era super obesa. Quando eu fui fazer a bariátrica, o médico falou, você vai ter que se esforçar 2 vezes mais do que uma pessoa com obesidade grau 3, por exemplo. Porque você era super obesa, acima de obesidade mórbida. Você chegou a quantos quilos? 140 quilos. E eu tenho 1,55 m. Então, assim, eu acho que eu chegava até a entrar naqueles programas lá de quilos mortais. Quilos mortais. Eu juro pra você. Porque... E aí, tem a situação que a autoestima foi no lixo, né? Tipo, eu não conseguia ter uma vida normal. Sim. E é uma coisa que é uma coisa que foge
da questão estética, né? É uma coisa saúde da mesmo. saúde. Ali É saúde, é sobrepeso nas articulações, diabetes, problema de coração, são coisas efetivamente. Ela talvez... desencadeia, né? A obesidade desencadeia para uma situação de depressão, que eu estava depressiva, uma situação que eu não conseguia ter uma vida normal, uma autoestima extremamente baixa, me submetendo a relações que eu já não tinha sido traída uma vez, tinha sido traído várias vezes, só que ali já estava no estopim para mim, entendeu? Daí eu terminei aquele relacionamento, mas eu fiquei muito mal, entendeu? A autoestima muito baixa, eu já estava me submetendo a uma relação que eu sabia que não ia dar. Eu estava me submetendo a um espaço que não era meu, por conta da autoestima baixa. Por conta da autoestima baixa. E, de fato, a autoestima baixa faz a gente se colocar num lugar em que você aceita qualquer coisa, né? Você mesmo não se valoriza, né? Você mesmo não se respeita às vezes, né? Isso pode acontecer. E aí, depois que você fez a bariátrica, você começou a emagrecer, aí você começou a se amar, se gostar. A minha vida mudou do 8 Como é que foi? Como é que foi? Conta pra gente. Mudou do 8 para 80. Depois de um ano, aí eu fiz a cirurgia reparadora, aí gravei meu primeiro projeto. Ai, que delícia. Na música, né? Que é um DVD Choque de Realidade, tem 7 músicas lá inéditas nas plataformas. E aí minha vida foi se transformando, começou a abrir portas pro mercado, comecei a voltar a cantar, comecei a voltar a fazer o que eu amava. Foi tudo, assim, acho que foi o auge ali pra mim, assim. Sabe? Ai, que delícia. Muita coisa boa acontecendo ali. Que delícia. E, Bruno, você já pegou alguma aluna, assim, que, olha, chegou pra você péssima? Meu relacionamento é uma bosta, eu tô gorda, eu preciso mudar. Você já pegou e conseguiu acompanhar a trajetória dela? Já, não. Eu tenho milhares de histórias, desde histórias como essa, né, que pessoas que sofreram com problemas de baixa autoestima por conta de peso, por conta de situações de traições, né, por uma série de coisas, e buscaram, através da atividade física, né, de se cuidar, de ter um cuidado maior com a sua imagem. Sim. E automaticamente isso faz uma reviravolta na vida da pessoa, né? Porque quando você recupera, né? Quando você recupera essa autoconfiança que está diretamente ligada à autoestima, o empoderamento, isso tudo, isso gera uma transição em diversas áreas da vida. Sim. Na profissional, na pessoal, na amorosa, isso está tudo interligado, né? Isso está muito junto. E eu tenho casos de alunas que fizeram cirurgia de bariátrica, inclusive elas têm um acompanhamento comigo já há alguns anos, porque a bariátrica a gente tem todas essas coisas boas, mas tem alguns cuidados que precisam ser tomados, né? Quem passa por esse procedimento, afinal de contas, você diminui a sua absorção, digamos assim, de gordura, mas automaticamente você diminui a absorção de vitaminas, né? Você mexe muito com fatores hormonais, até mesmo tem acompanhamento psicológico, né? Antes, pré-cirurgia, pós-cirurgia, porque mexe muito com o seu corpo, né, com o seu metabolismo. Então, por conta disso, existe um cuidado desse acompanhamento do personal trainer também, em conjunto com o médico, nesse processo de emagrecimento. Porque você vai entrar num processo, né, de restrição alimentar, você vai ingerir menos alimentos, automaticamente você vai entrar num processo que a gente chama catabólico, que você vai perder massa magra também, né, você não vai perder sua gordura. Então, você precisa reajustar desde um acompanhamento nutricional, a sua ingestão de proteína, a atividade física para estimular, né, você ganhar massa magra, você, né, ter uma compensação dessa perda através de um processo catabólico. Então, o trabalho desse acompanhamento é essencial em conjunto com a equipe médica. E é engraçado, assim, a gente está falando sobre a questão da autoestima, né? O quanto ela é importante para uma mulher se empoderar, ser dona de si, se amar, se respeitar e ser respeitada nos ciclos sociais. Lógico. E aqui, especificamente, a gente fala de violência contra a mulher. Sim. Em alguma situação, a Júlia antes, porque existe uma Júlia antes e uma Júlia depois. A Júlia antes, com a autoestima mais baixa, se colocando naquele lugar ali de submissão, diante de várias situações. Você sentiu que você sofreu algum tipo de violência psicológica ou moral no seu relacionamento ou em algum outro lugar, ambiente social, que hoje, a Júlia de hoje, não passa, não, porque a autoestima dela já está alterada, já está lá em cima e ela já está se sentindo mais empoderada? Depois que a gente começa a se cuidar e a autoestima começa a se elevar,
a gente já não se coloca mais em situações que a gente se colocava antes. Passar por uma situação de abuso, assim, vamos dizer, psicológica, eu acho que tá mais assim, era mais uma coisa de dentro de mim, de me sentir ofendida nos olhares. Na verdade, existe muito preconceito com a pessoa obesa. E aí tu percebe os olhares das pessoas, entendeu? Tipo a situação do ônibus, quando eu entrava por trás. Tinha que entrar por trás, não passava pra frente. As pessoas ficavam me olhando. Então, assim, eu sentia esse abuso psicológico, assim, né? Mas dentro do relacionamento... Era mais assim, a pessoa, tipo, numa discussão. Mas quem vai querer ficar com você? Tá entendendo? E aquilo ali você já tava assim... Já tava com a última balada, já tava se sentindo mal. E aí a pessoa ainda... Esse tipo de frase me colocava ainda mais pra baixo. É um certo abuso psicológico, né? De uma certa forma. É isso. Hoje eu já não passo, mas por isso que eu também não me permito. Eu acho que também não tá só voltada a questão da pessoa obesa. Tem muitas meninas lindas, magras, com a autoestima super baixa e que se submetem a esse tipo de situação. E a outra pessoa do outro lado acaba usando essa oportunidade para ficar ali numa questão de tipo... é como se tivesse um poder, entendeu? Em cima da outra. Tipo, eu sei que ela nunca vai me largar, eu posso fazer o que eu quiser, porque a autoestima dela tá baixa. Entendeu? É basicamente isso no meio que no inconsciente da pessoa. Eu tenho essa sensação, sabe? Sem dúvida. A autoestima ela não está relacionada só ao físico, né? Exato. Porque se você não tá bem com você mesmo, né, internamente, você pode ser a pessoa mais linda do Brad Pitt, Angelina Jolie, que não vai dar certo, não vai dar certo. A gente vê, tem sempre um exemplo de uma pessoa belíssima, muito bem sucedida profissionalmente, sem nenhuma dependência, que por conta da baixa autoestima se permite colocar em alguns pontos que não cabem, né? Sem dúvida. Você já pegou algum caso assim de mulher que sofreu violência? Violência já peguei casos assim, e é muito, muito, muito difícil você alinhar, porque assim, o personal ele acaba sendo um psicólogo ali também naquele momento, sem querer tomar o lugar dos psicólogos, por favor, pelo amor de Deus, mas de alguma forma você, por exemplo, eu já tive cliente com problema de relacionamento em casa, sério, mas não... Um outro exemplo também é esse que eu vou citar agora, que não teve violência, mas desentendimentos, uma coisa meio que a relação ruindo. E por conta dela, fala assim, não, eu não quero estar nesse lugar, não quero estar nessa posição. Eu vou me cuidar, eu quero cuidar de mim, eu quero melhorar a minha imagem, é por mim, não estou fazendo por ele. Isso refletiu na relação. Que a partir do momento que ela buscou essa autoconfiança, essa melhora da autoestima, isso automaticamente alterou alguma coisa na relação que colocou ela num patamar que meio que o jogo virou. Então as coisas, assim, ela se colocou, ela estava numa situação, a partir da atividade do treino, dela se cuidar, dela se permitir ter aquele momento para ela, dela buscar outras formas de se cuidar também, né? Uma questão estética, um cuidado, massagem. Isso foi gerando uma melhora na confiança dela. Ela foi se posicionando na relação de uma outra forma e isso acendeu um alerta no companheiro. Falou, opa, peraí, tá diferente. E isso automaticamente foi alterando até tudo que ela estava vivendo dentro da relação. Então eu já tive casos como esse, tive casos... infelizmente que a menina passou por algum tipo de agressão moral, física, e isso mexeu com ela também. E nós, né, como personal trainer, a gente anda ali numa situação que você não pode incentivar, né, mas problemas externos que não seja, né, do seu âmbito, mas você busca de alguma forma orientar. Então você orienta, olha, busca ajuda, conversa com outras pessoas, abre esse jogo com um familiar que possa te ajudar, procura uma ajuda especializada, né? A gente tenta de alguma forma ali, que a gente quer o melhor para todos, né? Que de alguma forma a gente quer que as coisas se resolvam da melhor maneira possível. Então, às vezes, a gente faz um trabalho de encaminhamento e orientação. Isso, como uma rede de apoio, exato, né? Exato, fazer parte da rede de apoio para ela passar por esse momento conturbado. Porque às vezes a mulher ela tá tão devastada, né? E aí ela precisa, às vezes, de um colo ali de alguém para... uma coisa tão simples, às vezes, mas a pessoa tá tão fragilizada que, às vezes, assim, o óbvio não se torna óbvio para ela, né? Então, às vezes, uma orientação, um cuidado, um afago faz diferença. Com certeza. Né? Gente, e assédio sexual?
Júlia, você já sofreu assédio sexual no ambiente de trabalho, já que a gente está falando também ali da música sertaneja ainda ser ali uma coisa ainda muito do universo masculino? A maioria dos contratantes são homens também, né? Tipo, o assédio da pessoa chegar a encostar em mim, não, mas de piada, de olhares, assim, dos olhares você vê que o cara, tipo assim, se manca, sabe? O meio sertanejo é muito masculino, né? É muito. Muito masculino. Desde do artista à parte empresarial, digamos assim. Exatamente. É muito masculino. E uma coisa que está melhorando hoje, de uma certa forma, com essa revolução das meninas de sertanejo, é que, de fato, o mercado, né, os empresários, tudo está enxergando a mulher como, de fato, vamos dizer assim... É porque é complicado falar, mas tipo um produto vendável, entendeu? Porque antes não dava essa credibilidade, não dava espaço. Todos nós somos um produto, né? de alguma forma. De alguma forma, não é de forma pejorativa, né? A colocação como produto. Sim. Hoje a gente consegue, assim, entrar de uma certa forma, mas não com tanta facilidade quanto o homem. Entendeu? Sim. E você acha difícil, assim, se colocar? Você sente dificuldade? Assim, cansa às vezes? Tipo, lá vou eu, tenho que ir lá. Mostrar, me impor e falar e botar limite. Você sente isso? Que tem que ter esse gasto a mais? Isso não é só no meio da música, isso é no dia a dia da gente, né? Isso é no dia a dia da gente. Tipo, você pega um transporte público, tem tá acontecendo direto isso, eu tô achando surreal. Parece que quanto mais a gente luta, parece que piora a situação. Tipo assim, tá aumentando muito os casos. Tipo, eu vejo direto reportagem do cara se masturbando não sei aonde, entendeu? Dentro de ônibus e de transporte público. É doença, gente, né? Eu não sei se é porque a informação tá vindo com mais acesso pra gente, né? A gente tá tendo mais acesso às informações, que eu tô vendo casos assim, muitos casos. É extremo. Então não é só no meio de trabalho, é no dia a dia da mulher, infelizmente. Ainda acontece muito. Eu acho que quando você dá o holofote à situação, assim, de alguma forma isso você vê acontecer mais porque aquela questão tá no holofote, mas ao mesmo tempo também você dá o holofote para as respostas que devem ser dadas quando isso acontece. Exatamente. Então, automaticamente, assim, a necessidade e a importância de se colocar no holofote essas situações, para as mulheres saberem como agir quando isso acontecer com elas. Porque muitas das vezes isso passava por debaixo dos panos. A mulher às vezes ficava numa situação tão constrangedora que ela não falava, ela não denunciava, ela não fazia aquilo ali de alguma forma, né, buscar algum tipo de solução e a pessoa pagar por essa atitude. Então, automaticamente, eu acho assim, colocar isso em holofote, colocar isso em foco, mostra também como você deve reagir quando isso acontecer com você, caso isso aconteça, né? É necessário tornar esse tipo de situação um escândalo mesmo, né? Porque é uma maneira que você tem até de deixar o homem envergonhado do que ele está fazendo. Não pode normalizar, né? Não pode você achar que porque é igual, né, essa coisa da fazer piadinha, soltar, falar uma gracinha. Você não vai normalizar isso hoje em dia, né? Você tem que... Opa, peraí, não é assim que funciona, né? São coisas que não cabem mais hoje em dia. Né? Mas é difícil, viu? É difícil, porque às vezes você, dentro da situação, você entra num estado de... Você fica paralisado, você fica assim, você não consegue reagir. Entendeu? Tipo assim, imagina, vamos lá, você tá numa situação, a pessoa começa a passar a mão em você, você fica assim. Eu acho que realmente você não consegue reagir, entendeu? Você tem que reagir. Depois, que seja, faça um escândalo, mas você tem que tomar uma atitude para que aquilo não se repita, porque senão normaliza. Olha, gente, eu ouso dizer que 99,9%, se não 100% das mulheres que eu conheço já sofreram algum tipo de abuso. Caramba! Numa boate, num barzinho, num transporte público. Você tá passando na rua, uma gracinha que você ouve. Isso é um abuso. Isso é um desrespeito. Eu não te conheço, por que você está falando isso comigo? Porque existe uma diferença entre estou te paquerando e outra, estou te vendo como um objeto sexual. Entendeu? É diferente. É horrível falar isso, mas, cara, sinceramente, eu tô errada quando eu falo desse percentual? Não tá errada. Não tá errada. Eu acho que por mais que seja blindado, acontece com todas as mulheres. É muito difícil. Por mais que, por exemplo, eu tenho uma certa... Querendo ou não, eu sou um pouco mais blindada do que muitas mulheres. Mas ainda assim acontece comigo. É bizarro.
E é legal a gente ter aqui um homem, né, sentado no nosso sofá, porque a gente quer levar o diálogo, a gente quer levar esse debate da violência contra a mulher, não só para as mulheres. A gente não quer falar só com as mulheres. Claro. A gente quer falar com os homens, porque existem muitos homens que não são esses agressores, não são esses abusadores. Né? E que estão aí fazendo um trabalho bacana de ajudar as mulheres a recuperar a sua autoestima e se empoderarem, etc e tal. Então, assim, esse debate a gente traz para dentro da casa das pessoas. A gente quer que as crianças já cresçam com uma outra visão de respeito. Poxa, realmente, não vou ficar fazendo gracinha com uma mulher na rua que eu não conheço só porque eu quero aparecer para os meus amigos. Poxa, eu estou desrespeitando ela, né? Enfim, Bruno... no ambiente de trabalho ali, de academia e tudo mais, existe também essa coisa do assédio sexual? Muito e a gente ouve às vezes, né? Muito e de ambas as partes, de todos os lados. Né? De todos os lados. Você vê muitos casos de assédio, né, obviamente, de homens com mulheres ali, né, no ambiente. Porque, assim, a academia, ele é um ambiente, não vou falar propício, mas ajuda a informalidade. É um ambiente descontraído, é um ambiente ali que as pessoas, né, estão ali. O ambiente da academia, ele é um facilitador, digamos assim. E você vê muito acontecer do homem para a mulher, como hoje em dia é muito comum você ver de mulher para o homem. Então, é uma loucura. Então, assim, cabe muito você saber se comportar, você saber, né, como você vai... Eu, por exemplo, eu como profissional, para mim, assim, é um fio de linha muito tênue, porque ao mesmo tempo que você está ali sendo solícito, você quer ajudar, você lida com algumas situações de misturas de sentimentos, né? Tem gente que vê isso com outros olhos, digamos assim, e é pisar em ovos. Aí tem que ter muita, você tem muito que ter um cuidado, jogo de cintura, sensibilidade. Você tem que ter jogo, porque você tem, por exemplo, você tem situações, vou dar um exemplo que já ocorreu comigo, que você está sendo solícito, você está sendo educado, você quer ajudar, mas, por exemplo, e a pessoa, né, a mulher em questão que você está atendendo, ela também entende e vê isso de uma forma mega profissional, mas às vezes o namorado, o marido, não vê desse jeito. Então você tem esse ponto, também você tem esse problema. Né? Assim como você tem problema com profissionais, professores que atendem e também não conseguem separar as coisas, né? Assim como você tem alguns casos que o aluno, né, a aluna também não sabe separar as coisas. Então, o ambiente da academia, ele é um ambiente facilitador, mas obviamente cabe a cada um saber se portar, né? Sim, claro. Eu particularmente, eu sempre tive um cuidado muito maior e também eu acho que de alguma forma implícita isso deve influenciar até no meu contato ser mais feminino, por eu ser filho, né, criado praticamente, meu pai faleceu muito cedo, com uma mãe e com uma irmã em casa. Então, assim, né, a minha criação, a minha base foi sempre cercado de mulheres. Ambiente bem feminino, bem né? feminino. Então, isso, de alguma forma, me gera um cuidado maior pelo fato, assim, poxa, eu tenho uma mãe, eu tenho uma irmã, né? Eu fui criado ali, o ambiente todo. Minha mãe sempre foi uma mulher muito empoderada, né? Teve que cuidar de 2 filhos pequenos, teve que correr, né, trabalhar efetivamente, e ela não tinha rede de apoio. Então, eu e minha irmã, a gente, né, estudava em horário integral, porque não tinha com quem deixar. Então, eu vi toda uma luta ali da minha mãe, que automaticamente eu acho que entrou, né, de forma implícita na minha criação, e isso reflete no meu trabalho e automaticamente reflete na grande maioria do público que eu atendo ser feminino. Sem dúvida. E a gente fala muito aqui no Godmothers isso, que a criança de hoje, ela vai refletir tudo que ela aprendeu, tudo que ela absorveu no adulto lá de amanhã. Exato. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala de violência contra a mulher, o menino que hoje presencia um ambiente de desarmonia, de violência, de qualquer tipo, né, de carência ali, um lar caótico, ele pode dar traços lá na frente de que vai ser um cara agressivo, violento e tal. E a menina também, quer dizer, ela ali pequenininha, presenciando dentro de uma família onde não tem respeito, onde não tem exemplo e tudo mais, ela pode ali crescer e não ter essa autoestima ali
bem, Normalizar, né? bem desenvolvida. Cresce mais fragilizada, Fica mais né? fragilizada e aí acaba se submetendo a uma série de coisas e a gente abre brecha. Quer dizer, o berço, a criação, Sim, o que está faz dentro de parte, casa, cada vez mais a gente vai tendo a certeza de que, Faz que parte isso da é criação fundamental. do adulto. Você como homem, Sim. agora não só no ambiente de trabalho e na academia, Aham. você já passou por uma situação que você teve que, cara, dar um toque a algum amigo teu? Porque, porra, tu passou do ponto, cara. Muito. Até mesmo porque, assim, eu não sou tão novo assim, então eu vim de um momento do mundo, digamos assim, para hoje nós estamos em outro. Então, por exemplo, lá atrás, na minha adolescência, vou falar comum, mas acontecia, às vezes você, para chegar numa menina, você segurava na mão, né? Pô, você buscava um contato físico no primeiro momento. E hoje em dia você sabe que isso não cabe mais. Então, assim, eu cansei de fazer, às vezes, amigo meu, por exemplo, eu não bebo, então eu via amigos meus assim chegando já alterados com álcool e tudo mais, chegava de uma forma mais digamos assim, assintosa na mulher, e eu, calma aí, segura, não pega. Né? Foi o que você falou, é diferente quando você cria um ambiente de paquera, né, pra você chegar e segurar uma menina pela nuca, um exemplo, né? Uma grosseria dessa, ou pegar pelo cabelo, segurar na mão. Então, assim, eu vim de uma época que isso era muito comum. Nossa, total. Era muito comum, né? Muito. Você vinha em balada, noitada, essas coisas acontecerem, era super comum. Hoje em dia, né, o mundo evoluiu para uma situação que hoje em dia isso não cabe mais. Então, era muito comum eu ver. E aí, de repente, já implicitamente na minha cabeça, pelo meu ambiente em casa, isso me incomodava. E me incomodava ao ponto de eu falar, cara, não faz isso. Porque eu me colocava, cara, imagina, eu vi um cara desse fazer isso com a minha irmã. Eu não sei o que eu faço, entendeu? Qual seria a minha reação se eu chego num lugar, numa balada, em algum ambiente assim, um cara pega a minha irmã pelo cabelo, pega a minha irmã pelo braço. Então, eu sempre me coloquei muito nessa situação. Então, porque você tinha essa referência da infância, em casa, de casa. Exemplo. Então, automaticamente, eu sempre, quando eu estava em grupos de amigos e eu via isso acontecendo na minha frente, eu sempre, de alguma forma, falava, cara, não faz isso. Não, tudo bem, você vai chegar na menina, se a menina tiver a fim de ficar com você, tudo bem, sem problema. Mas, cara, não pega pelo cabelo, não pega pelo braço. E hoje em dia são coisas que isso é desrespeitoso, né? Muito, né, cara? Você tá invadindo o espaço da pessoa, total. Não tem porquê, né? Já não era legal antes, hoje em dia hoje menos ainda, né? E as mulheres estão, graças a Deus, como você falou, né? Isso mudou. Dá holofote. Dá holofote. Repercute. E as mulheres... E aí as mulheres vão entendendo como deve se posicionar e reagir quando isso acontecer com ela. Então já fica o recado aí pros bonitinhos que gostam da noitada e querer aparecer. Não é legal, hein? Por favor, não pegue. Troque olhares, converse. Conquista. É isso. Não é? Muito mais gostoso. Legal esse processo, né? É porque hoje em dia também tá uma coisa tão acelerada, né? Tá tão rápido, né? Que às vezes o processo da conquista, ele tá sendo otimizado, né? Hoje em dia. Então, assim, vai lá, cara. Se a menina tiver afim de você vai saber o momento certo e como chegar. É isso. Olha lá, gente. Haverá indícios. Aí, consultoria com o Bruno, já. Júlia, você, na adolescência, você passou por alguma situação dessa que a gente tá falando? Já passei. Eu também já. Como é que foi? Principalmente embalada. Eu quero puxar e eu, pô... E o cara fica estressado, ainda por cima. O cara fica louco é você. Que você é doida. Ainda reverte a situação ali. Eu lembro de embalada, assim, eu andar com as mãos pra trás, pra não ter que alguém me puxar. Olha que coisa horrível. Era muito comum. Gente, será que isso tá acontecendo hoje em dia? Menina, eu acho que ainda acontece. Por favor, né? Ainda acontece? Ainda acontece. Isso. Muito ruim. Porque a cultura machista ainda tá muito impregnada na nossa cultura. Já aconteceu a situação comigo de criancinho, garoto pequenininho, vim bater na minha bunda. Ou seja, garotinho pequenininho, criança, não tem nem noção. Provavelmente o pai falou, vai lá, não sei o que. Porque tem essa cultura ainda muito impregnada, entendeu? Imagina o cara bêbado com aquilo ali naquele subconsciente dele ali, ele acha isso normal, normal, então ele vai puxar. Ainda acontece hoje, infelizmente. Mas é por isso que a gente tá aqui. Pra gente mostrar que isso não é normal. Porque se não tiver pessoas para mostrar que não é normal,
e começar a dar voz, que isso não é normal, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Não, e é por isso que a gente criou esse espaço aqui, pra gente debater todo e qualquer tipo de abuso e violência. E a ideia é mudar essa mentalidade através da conscientização. É isso aí. Eu queria fazer uma pergunta que eu faço pra todo mundo que senta nesse sofá. E aí eu quero que vocês respondam de acordo com a experiência de vocês de vida. O que vocês acham que leva um homem a cometer um ato de violência contra uma mulher? Seja abuso sexual, seja uma violência que não necessariamente só física, mas uma violência moral, uma violência psicológica. O que vocês acham? O Bruno falando com o prisma do homem, né? Sim. E a Júlia? Por favor. Eu acho que é o que eu acabei de falar, tá muito impregnado na cultura. Também tem o lance da criação, do cara crescer vendo o pai tendo aquelas atitudes e normalizar. Exemplo. Então, quando ele entra numa relação, como ele está acostumado com aquilo ali, ele vai agir da mesma forma, porque para ele é normal. Eu acho que está muito ligado a isso, entendeu? Porque eu acho que é necessário mesmo isso aqui que a gente está fazendo para virar essa chave. Conscientizar. Isso para tudo, não só para o lance da violência, mas para os preconceitos, entendeu? Porque eu acho que é o lance da cultura, da criação, de achar normal aquilo ali na cabeça dele. Eu acho. E não é normal. Não é. É muito da criação, né? Como eu até dei o meu exemplo aqui, eu acho que você ter exemplos, né? Como ela falou, às vezes ela acaba se tornando normal porque viu o pai fazer, né? Ou então o próprio pai, às vezes a criança nem quer fazer, mas o pai incentiva a fazer. Então, eu acho que tem um grande peso a criação. Eu acho que tem um pouco da índole também. Eu acho que tem influências externas, o meio onde você está inserido, né? O grupo que você está inserido de pessoas que de alguma forma vai ser conivente com esse tipo. Por exemplo, como eu dei o exemplo, eu não era conivente. Mas eu não era conivente porque a minha criação não me permitia ser conivente. Então, tem criação, tem meio, né? O ambiente. Mas, cara, é tão impensável para mim. É tão impensável que eu confesso que eu não sei te responder, porque para mim é muito... É distante, né? É longe para você isso, pra né? E seja qualquer tipo de violência. A física, pô, não consigo nem mensurar. A verbal, para mim, também é muito difícil. Então, eu confesso que, assim, se não for a criação e o meio onde a pessoa está inserida depois, eu só vou falar que é uma loucura. Vou falar que é um ato de loucura. E de fato né? E família é base. A gente sempre volta nesse lugar. A família é a base. Ela vai ajudar a construir a índole, o caráter, né, dessa criança. Com certeza. É punk, gente. Ai, olha que legal. A gente agora vai pro nosso quadro. Ei, não é bem assim. E depois a gente vai ter uma surpresinha pro final. Bom, vou apresentar pra vocês o nosso quadro. Ei, não é bem assim. E o Ei, não é bem assim de hoje é o seguinte. Eu vou trazer uma situação hipotética. Eu quero ver como vocês se posicionariam nessa situação, tá? Vamos lá. Então, Ai, meu Deus do céu. Você, mulher, está casada há 10 anos. Nos primeiros anos, tinha uma relação muito próxima, baseada em cumplicidade e planos em comum com seu marido, tudo certo. No entanto, depois de um tempo, você passou a lidar com umas questões emocionais e de saúde que fizeram você ganhar peso. E em vez do seu marido conversar abertamente ou te ajudar a buscar apoio, ele começou a se distanciar de você, ficou incomodado com essa sua mudança de aparência. Ele começou a evitar sair com você em público. Quando vocês estavam juntos, ele fazia alguns comentários críticos sobre o seu físico, etc. Aí essa mudança foi deixando você cada vez mais desanimada e se sentindo sozinha. Aí você chega a sugerir de vocês fazerem uma terapia juntos para trabalhar o relacionamento, e você até se inscreve numa academia para buscar se sentir melhor fisicamente, emocionalmente, etc. e tal. Só que o marido continua distante e ele chega finalmente a falar em se separar. Ele diz que o motivo é porque foi o fato de você ter mudado demais e já não sentia mais atração por você. Júlia de hoje, não é a Júlia de ontem, não. A Júlia de hoje. O que ela faria nessa situação? E pro Bruno eu pergunto, o que você falaria para esse homem que tá agindo dessa forma com essa mulher? Eu já tô com um pouquinho de ranço dele já. Adoro. É isso que a gente quer. Eu tô com um pouquinho de ranço dele já, mas vamos embora. Vamos lá. Primeiro que eu deixaria ele ir embora, até porque o cara ele não tá comigo por quem eu sou. Sim, pelo que eu oferecia para ele naqueles primeiros momentos. Isso. Naqueles primeiros anos. Boa. Então eu simplesmente ia falar, tudo bem, pode ir, que seja, porque eu não quero uma pessoa do meu lado que tá comigo
pela aparência, sim, por quem eu sou, pela Júlia, entendeu? Então, a minha atitude seria, pode ir, tudo bem, pode ir. Eu ia preferir até que fosse embora mesmo. Maravilha. Boa. Bruno. Meu Deus. Vamos lá. Ai, meu Deus. Não, então, assim, vou me colocar como exemplo, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir. Exemplo. Se minha mulher falar pra mim, olha só, poxa, você fica tão bem com essa roupa, pô, é tão legal quando você, de repente, a barba fica com a barba. Eu gosto de ter esses feedbacks. Eu não vejo uma pessoa que assim, ela quer mudar a minha imagem, ela tem que aceitar do jeito que eu sou, porque eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a melhorar. Seja como pessoa, seja com imagem. Eu acho que assim, às vezes, uma pessoa de fora te dá um ponto de vista que você, às vezes, dali daquele lugar que você não consegue ver. Tá vendo, Então, eu tenho uma facilidade muito grande a ouvir e absorver. Então, eu, Bruno, eu gosto de que quando as pessoas me falam isso. Poxa, essa roupa que você está botando, ela não te favorece. De repente, se você... esse estilo aqui é mais legal, você vai ficar mais bonito, você fica mais apresentável. Eu tenho muita facilidade de lidar com isso. E ouço muitos dos conselhos. Assim como eu ouço alguns e não levo para mim, não trago para mim. Não, isso aqui, tá, você falou que fica legal, mas eu não vejo a minha imagem, a minha personalidade usando isso. Então, eu, Bruno, falando como Bruno, eu gosto. Assim como eu conheço gente que já é o contrário. Às vezes você fala, poxa, sei lá, vou dar um exemplo, a menina mudou a cor do cabelo. Fala, amor, tá bonito. Mas, poxa, eu achava você que fica mais bonita com um louro, um castanho, seja lá o que for. Tem gente que, de repente, não pode absorver dessa melhor maneira. Não recebe tão bem. Pô, você tá querendo mudar, tu quer que eu mude? Não, tá tudo bem. Eu só estou falando que eu acho bonito, né? Eu acho que fica melhor em você o outro ponto. Então, a gente precisa entender também como é um como o outro. Como é um casal casado há 10 anos, né? Já se conhece ao ponto de saber como você vai abordar, como você vai falar, como você vai, de repente, contribuir ali com aquela informação. Eu acho que tudo é a maneira de falar, né? Eu acho que é o homem que chega assim, pô, tá feia pra caramba, tá horrível, era 1000 vezes melhor o outro jeito. Acho que não é a melhor maneira. Com certeza não, porque isso dói, como a Júlia mesmo passou, né? Ela passou por isso. Dói. Então, por exemplo, às vezes colocando até esse caso do ganho de peso e tudo mais, por exemplo, eu como o marido dela, vamos procurar um esporte pra gente fazer junto? Tentar trazer pra você, tá ali, né? de alguma forma dando um recado, mas também tá ali se mostrando disposto a ajudar. Então, vamos pra academia junto? Então olha só, vamos fazer o seguinte, todo dia à noite a gente vai treinar junto, vamos pra academia junto. Vou contratar um personal pra dar aula pra gente. Então vou treinar com um personal, eu e você em casal. Você tem formas de você dar o recado, mas ao mesmo tempo dando um suporte. Sim. Né? Ao contrário de você falar, pô, tá aí, ganhou peso pra caramba, tá horrível, tá feio. Não é assim que funciona. Então, eu acho que tudo... o exemplo que a gente foi dado aqui é um casal que já está há 10 anos juntos. Eu acho que tem intimidade e conhece o outro a ponto de saber como ele vai fazer isso. Né? Isso é carinho, isso é amor, Lógico. Né? Isso é gesto. No caso aqui da situação, ele não quis nem saber, porque ela estava passando por situações emocionalmente que não estava legal. Ele foi deixando pra lá, ele nem quis saber qual era o problema dela. Ele só ficou preocupado com o fato que ela engordou. E agora ele não quer mais saber dela. Né? E eu acho que é isso. Quando você tem diálogo, uma relação respeitosa, tem cumplicidade, tem conexão, os dois se entendem no olhar. E aí, dificilmente você vai passar por uma situação desse, né, de desvalorização, de desrespeito, etc. Acho que é bem colocado também que você fez. Gente, que legal. Esse era o quadro, viu? Era tranquilo. Não é? Tranquilinho. Bom, e pra finalizar, eu falei que eu tinha uma surpresinha e eu tenho, gente. Estamos com uma cantora de sertanejo aqui no nosso estúdio. Chegou a hora, hein? E ela tem uma voz, porque já rolou uma palhinha aqui antes, uma voz, entendeu? E aí eu vou pedir pra ela, encarecidamente, pegar seu violão e cantar aqui pra gente e encantar. E eu vou fechar o programa de hoje assim, com a vibe lá em cima, com a autoestima lá em cima, empoderada, linda e maravilhosa, porque eu tive aqui,
tudo que a Júlia passou da vida dela, da experiência dela, e hoje tá maravilhosa, só acendendo na música. E eu tive aqui também um personal trainer que ajuda mulheres a se transformarem, a ficarem lindas e maravilhosas por fora e por dentro. Tá certo? Eu encontro vocês no próximo episódio. Vamos curtir a Júlia aqui. Vou cantar uma música minha de trabalho, que faz parte do meu DVD Choque de Realidade, que tem disponível aí no YouTube, em todas as plataformas de áudio. E o nome é Sabonete de Motel. Sabe o nome? Motel, que legal. É assim, ó. Não adianta tentar disfarçar, tentar me agradar, isso não vai rolar. Economiza esse choro falso, para que tá feio esse teatro. E dá pra contar nos dedos as vezes que a gente foi pra cama. Fizemos amor só uma vez essa semana. Amor de tabela pra fingir que ama. Então, pra que chegar em casa cedo? Porque você finge que ama. Porque me acorda com beijos se tá dormindo em outra cama. E sai desse personagem, sai desse papel. Cê tá cheirando a sabonete de motel. Cheiro de traição, cheiro de enganação, cheiro de homem infiel. Sai desse personagem, sai desse papel. Cê tá cheirando sabonete de motel. Cheiro de traição, cheiro de enganação, cheiro de homem infiel. Eu costumo dizer que mulher sente cheiro de homem infiel de longe. Porque a gente tem intuição, viu? A gente tem. É mesmo, concordo. E dá pra contar nos dedos as vezes que a gente foi pra cama. Fizemos amor só uma vez essa semana. Amor de tabela pra fingir que ama. Então, pra que chegar em casa cedo? Porque você finge que ama. Porque me acorda com beijos se tá dormindo em outra cama. E sai desse personagem, sai desse papel. Cê tá cheirando a sabonete de motel. Cheiro de traição, cheiro de enganação, cheiro de homem infiel. Sai desse personagem, sai desse papel. Cê tá cheirando sabonete de motel. Cheiro de traição, cheiro de enganação, cheiro de homem infiel. Sabonete de motel. Obrigada. Que voz, hein? Que maravilhosa! Que voz. Obrigada, gente. Obrigada. Música chiclete, já colou aqui, ó. Gente, que maravilhoso! A música chiclete, já colou aqui, ó. Adorei, gostei. Até o próximo episódio. Um beijo.